Se em algum momento da sua vida você sentiu que tudo começou a mudar sem aviso, portas se fecharam, pessoas se afastaram e o caminho ficou confuso, este vídeo não chegou até você por acaso. Fique até o final, porque talvez o que você chamou de perda seja exatamente o sinal de que Deus está mudando o seu caminho para algo maior do que você consegue enxergar agora. Primeira coisa que acontece quando Deus decide mudar seu caminho. Quando Deus decide mudar o seu caminho, a primeira sensação quase nunca é clareza. Pelo contrário, tudo parece confuso, desorganizado e fora do lugar. Você começa a questionar decisões que antes faziam sentido e sente que perdeu a direção da própria vida. Isso acontece porque Deus raramente muda alguém mantendo tudo confortável. A confusão surge quando ele começa a desmontar estruturas antigas que já não sustentam o futuro que ele preparou. O que antes parecia firme começa a perder estabilidade. Na Bíblia, sempre que Deus redireciona alguém, o processo começa com incerteza. Abraão saiu sem saber exatamente para onde ia. Moisés ouviu um chamado antes de entender como tudo aconteceria. A confusão não era a ausência de Deus, era o início do movimento. Muitas pessoas interpretam esse momento como erro pessoal ou fracasso espiritual. Mas, na verdade, é Deus tirando você do piloto automático. Ele permite a confusão para quebrar dependências antigas e abrir espaço para algo novo. É nesse período que surgem perguntas difíceis, como por que nada mais flui ou por que tudo parece travado. Essas perguntas não significam falta de fé. Elas revelam que você está atravessando uma transição importante. A confusão dói porque retira a sensação de controle. Mas ela também prepara o coração para ouvir com mais sensibilidade. Antes de revelar o novo caminho, Deus primeiro silencia as certezas que já não servem mais. Segunda coisa que acontece quando Deus decide mudar seu caminho. Depois da confusão inicial, algo começa a doer de forma mais concreta. Deus permite que algumas coisas se percam no caminho. Pessoas se afastam, planos deixam de funcionar e portas que pareciam certas se fecham sem explicação clara. Essas perdas não acontecem por acaso. Muitas vezes, Deus precisa remover o que prende você ao lugar antigo antes de conduzir para o novo. O apego ao que é familiar pode impedir o crescimento, mesmo quando esse familiar já não faz bem. Na Bíblia, sempre que Deus conduziu alguém para uma nova fase, houve perdas envolvidas. José perdeu a presença do pai antes de alcançar propósito. Ruth perdeu tudo antes de encontrar um novo começo. A perda não era punição, era preparação. É comum sentir que Deus está sendo duro ou distante nesse momento. Mas, na verdade, Ele está sendo cuidadoso. Algumas coisas que saem da sua vida hoje se tornariam pesos impossíveis de carregar no futuro. Esse tipo de perda ensina algo profundo. Nem tudo que você ama está autorizado a te acompanhar para onde Deus está te levando. E aceitar isso dói, mas também liberta. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está te abandonando. Ele está protegendo você de continuar insistindo em caminhos que já cumpriram o propósito deles na sua vida. Terceira coisa que acontece quando Deus decide mudar seu caminho. Depois das perdas, vem um período de silêncio. Não é que Deus tenha parado de falar, é que Ele fala menos com sinais externos e mais com inquietações internas. Tudo fica mais quieto ao redor, mas o coração começa a ficar inquieto. Esse silêncio é desconfortável porque tira as distrações. Sem o barulho das antigas rotinas, você começa a perceber perguntas que sempre evitou. O que realmente importa? O que precisa mudar por dentro antes que algo mude por fora? Na Bíblia, o silêncio sempre precede grandes direções. Elias ouviu Deus no sussurro, não no vento forte. Jesus passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério. O silêncio não era vazio, era alinhamento. Muitas pessoas tentam fugir desse momento preenchendo o tempo com qualquer coisa. Mas quanto mais você foge do silêncio, mais demora a entender o que Deus está ajustando dentro de você. É nesse espaço silencioso que Deus começa a curar intenções erradas, expectativas distorcidas e dependências emocionais. Ele não está apenas mudando o seu caminho, está mudando a forma como você caminha. O silêncio dói porque expõe, mas também fortalece. Quando Deus fala novamente, você já não escuta da mesma forma, porque algo dentro de você amadureceu.
Quarta coisa que acontece quando Deus decide mudar seu caminho. Depois do silêncio, Deus começa a mudar você por dentro antes de mudar qualquer coisa ao redor. Pensamentos antigos já não fazem sentido. Desejos mudam. Aquilo que antes parecia importante perde força, e coisas simples começam a ganhar valor. Essa transformação interna costuma ser confusa porque não é visível. Ninguém percebe de fora, mas por dentro você sente que não é mais a mesma pessoa. É como se Deus estivesse reorganizando prioridades, curando feridas antigas e ajustando a forma como você enxerga a vida. Na Bíblia, Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. Por fora, nada mudou imediatamente, mas por dentro ele já não era apenas um pastor. Deus trabalha primeiro na identidade antes de mudar a posição. Esse processo interno é essencial porque o novo caminho exige maturidade. Se Deus mudasse tudo de uma vez, você poderia até chegar lá, mas não permanecer. O caráter precisa acompanhar o destino. Muitas pessoas desistem nesse ponto porque acham que nada está acontecendo. Mas, na verdade, esse é um dos momentos mais profundos da mudança. Deus está formando alguém capaz de sustentar o que ainda nem apareceu. Quando a transformação acontece por dentro, o novo caminho deixa de ser apenas um desejo e passa a ser uma preparação real. Mesmo sem perceber, você já está mais perto do que imagina. Se algo dentro de você mudou enquanto ouvia essa mensagem, não ignore. Às vezes, Deus usa pequenas inquietações para confirmar que você está no caminho certo, mesmo sem respostas claras. Permaneça até o final deste vídeo, porque entender o que vem depois pode trazer paz exatamente para a fase que você está vivendo agora. Quinta coisa que acontece quando Deus decide mudar seu caminho. Depois da transformação interior, Deus começa a permitir situações que exigem coragem. Você percebe que já não consegue voltar para onde estava, mas também ainda não enxerga totalmente para onde está indo. Esse meio do caminho é desconfortável e exige fé prática. É nesse ponto que decisões difíceis aparecem. Deus não força, Ele convida. Você sente no coração que precisa agir diferente, falar diferente ou escolher diferente, mesmo sem garantias visíveis de que tudo dará certo. Na Bíblia, Pedro precisou sair do barco antes de entender completamente o que estava acontecendo. A fé dele foi testada no movimento, não na segurança. O novo caminho sempre começa com um passo fora do lugar conhecido. Muitos recuam aqui porque o medo fala mais alto. A dúvida tenta convencer que é melhor permanecer onde já se sabe sofrer do que arriscar algo novo. Mas Deus nunca chama alguém para fora sem estar presente no processo. Essa fase fortalece a confiança. Cada pequena decisão alinhada com o que Deus está mostrando constrói algo maior do que você percebe no momento. O caminho começa a se revelar enquanto você anda. Quando Deus pede coragem, Ele não está exigindo perfeição. Ele está ensinando você a confiar mesmo quando o chão parece instável. Sexta coisa que acontece quando Deus decide mudar seu caminho. Depois que você escolhe avançar, mesmo com medo, Deus começa a mostrar pequenos sinais de confirmação. Não são respostas grandes nem milagres visíveis, mas detalhes que trazem paz ao coração e fazem você perceber que não está caminhando sozinho. Esses sinais aparecem de forma simples. Uma palavra no momento certo, uma mensagem inesperada, uma lembrança bíblica que faz sentido de repente. Coisas pequenas, mas precisas, que alinham o coração com o caminho que você decidiu seguir. Na Bíblia, Deus sempre confirmou seus caminhos de forma progressiva. Gideão recebeu sinais antes de entender toda a missão. Deus não revelou tudo de uma vez, apenas o suficiente para o próximo passo. Esse processo ensina a confiar mais na presença do que nas circunstâncias. Você aprende a reconhecer a paz como direção, mesmo quando o cenário ainda não mudou completamente. Muitas vezes, o exterior demora a se alinhar, mas o interior já sabe. A ansiedade diminui, o coração se acalma e a sensação de estar no lugar errado começa a desaparecer. Quando Deus confirma o caminho, Ele não remove todos os desafios. Mas Ele remove a dúvida de que você está andando sozinho. E isso muda tudo. Sétima coisa que acontece quando Deus decide mudar seu caminho. Chega um momento em que você percebe que, mesmo sem entender tudo, já não é mais a mesma pessoa. O caminho mudou,
mas você também mudou junto com ele. Aquilo que antes causava medo agora gera respeito, e o que parecia impossível começa a ser visto com fé. Deus não muda caminhos apenas para levar você a um novo lugar, mas para formar uma nova versão de você. O destino é importante, mas o processo é essencial. Sem perceber, você foi fortalecido, amadurecido e preparado. Na Bíblia, todas as grandes mudanças vieram acompanhadas de transformação pessoal. Jacó saiu mancando, mas saiu com um novo nome. O caminho mudou, mas a identidade também. Quando você olha para trás, percebe que as perdas protegeram, o silêncio ensinou, a confusão direcionou e a coragem abriu portas. Nada foi em vão. Cada etapa teve um propósito claro, mesmo quando não parecia. Se hoje você está em um caminho diferente do que imaginou, talvez isso não seja um erro. Pode ser exatamente Deus guiando seus passos para algo que você ainda não consegue enxergar por completo. Se esta mensagem falou com você, permaneça conectado. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que esteja vivendo mudanças difíceis. Às vezes, Deus usa uma simples mensagem para confirmar que Ele continua conduzindo o caminho, mesmo quando tudo parece incerto.